Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Logística e Gerenciamento de Suplementos 1. Hoje temos como tema os desafios do comércio eletrônico. E nessa aula, para dar início nessa aula, vamos conceituar os termos comércio e comércio eletrônico. Tá? Então, o comércio nada mais é do que a troca de produtos e serviços por dinheiro. Então, quando o consumidor ele concretiza sua compra, é feito então o pagamento ao comerciante, tá? Claro que nem sempre foi dessa forma. Então, vale lembrar que antigamente o comércio funcionava mediante a troca de um produto pelo outro, o que era conhecido como escambo, né? Já que o dinheiro ainda não existia. Então, logo, ninguém sabia ao certo o valor de uma mercadoria ou outra. Então, tendo que cada um valorizar o seu produto, o seu serviço. E ainda hoje existe o conceito de comércio como a troca de produtos, né? Ainda assim é conceituado dessa forma. Só que hoje, agora, a troca do produto, do serviço é feita por dinheiro, tá? Então, quanto ao termo comércio eletrônico, podemos falar que compreende qualquer tipo de negócio ou transação comercial que implica transferência de informação através da internet. Existem diferentes tipos de negócio que se estabelecem por e-commerce, como o B2B ou B2C, que se dirige diretamente ao consumidor. Podemos falar que vivemos tempos de oportunidades para o mercado de logística, né? Em especial aqueles setores que exigem especialização, tal como a logística para o comércio eletrônico, sendo este um setor muito diferente do comércio tradicional. Então, a logística de uma loja virtual requer precisão, velocidade, baixo tempo de resposta e um serviço de pós-venda de alto nível. Essa operação financeira nas transações convencionais era realizada e controlada manualmente até um tempo atrás, passando a ser efetuada por meios eletrônicos de forma cada vez mais acentuada nos últimos anos. Então, nas transações convencionais, as preocupações com a segurança são bem menores, uma vez que as partes estão fisicamente presentes na hora da operação, possibilitando a verificação in loco do produto e do numerário. Agora vamos falar um pouquinho das características do comércio eletrônico. Então, nesse tópico, falamos sobre as 3 principais características que se destacam no comércio eletrônico, sendo a primeira delas a comunicação, que é um serviço indispensável, afinal, é o que dá suporte às trocas de informação entre os compradores e os vendedores. É essa característica que faz com que o cliente consiga ter todas as informações necessárias para adquirir determinado produto ou serviço no comércio eletrônico, tendo em vista que essa comunicação ela é feita eletronicamente, por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, né, propagandas, e aí vem os dados, que são serviços de gerenciamento de informação, né? É responsável por fornecer informações de todos os tipos para os clientes. É um serviço de gerenciamento de informações, né? No comércio eletrônico via internet e desempenha 2 papéis principais e muito importantes. Um deles é criar e manter a base de dados para fornecer informações de diversos tipos aos clientes, onde fica armazenado toda a descrição dos produtos que serão vendidos, bem como cor, tamanho, altura, espessura, valor. E o outro é informações sobre o usuário. Seria uma parte do sistema de dados que levanta informações sobre os usuários na medida em que navegam pelo site. Então, assim, ajuda a evitar fraude, tanto para a compra como para a venda. E por último, e não menos importante, né, vem a segurança. Os mecanismos de segurança hoje existentes na internet autenticam a fonte de informações e garantem a integridade e a privacidade na troca de informações. De que forma isso é possível? Então, um exemplo aí, quando eu coloco meus dados
pessoais em um determinado site, eu espero que ele tenha esse mecanismo de segurança para evitar que meus dados pessoais sejam roubados. Então, assim, como acontece em muitos sites não confiáveis, né? Hoje a gente temos alguns mecanismos dentro dos aplicativos aí de sites que já acusam se o site é ou não confiável. Então, dessa forma, evita que eu tenha algum transtorno financeiro futuro, tá? No tópico tipos de comércio eletrônico, vamos falar da classificação que é feita de acordo com a integração dos agentes e que são divididos em 6 grandes grupos. Então, assim, o comércio eletrônico EDI, né, que ou troca eletrônica de dados, é a transmissão automática de dados partindo de um sistema de computadores para outro. Então, conforme acordado entre parceiros comerciais. Então, por exemplo, empresas que precisam gerar boleto para receber determinado serviço. O banco ele terceiriza esse serviço, contratando uma empresa para fazer essa transmissão. E essa empresa ela é denominada por VAN e faz essa transmissão de dados entre o banco e o cliente. Então, a empresa, as redes de EDI elas são privadas e são empresas intermediadoras. O comércio eletrônico B2B, que seria negócio ao negócio, né? Para a gente não entrar aí muito em termo técnico, que não é o nosso foco e de forma grosseira, o comércio eletrônico B2B é o negócio do século, tá? O significado de B2B ele se refere às duas empresas que fazem negócios como clientes e fornecedor. Então, no comércio eletrônico, a sigla B2B é utilizada para definir transações comerciais entre empresas onde os negócios de todos os tipos, indústria, distribuidores, revendedoras, comercializam seus produtos para outras empresas, né? Então, quando o B2B ele é levado para o comércio eletrônico, ele apresenta-se como uma possibilidade de expansão de negócios. Então, ao modo em que a empresa passa a ter a chance de comercializar os seus produtos com todas as empresas do Brasil. Havendo assim, lógico, tem que ter uma infraestrutura boa, né, e uma logística adequada para distribuir esses produtos. Então, um exemplo seria uma empresa, por exemplo, que fabrica aço em larga escala. Ela vende para empresas ou distribuidoras. Então, ela não vende, não faz venda direta para consumidor, certo? Então, o comércio B2B ele é bastante desafiante e competitivo. Já o comércio B2C, o comprador ele é uma pessoa física que, a partir de um computador pessoal, realiza suas buscas e compra os seus produtos, seus serviços através da internet, né? Caracterizado pela sua alta volatilidade. Então, para analisar as exigências logísticas associadas ao comércio eletrônico, é importante entender as preferências, hábitos e restrições dos clientes potenciais. O comércio eletrônico no Brasil ele precisa superar certas barreiras psicológicas para efetivamente deslanchar. Então, assim, no comércio B2C, o comprador ele é uma pessoa física que a partir de um computador, né, pessoal, faz as suas compras, tá? Então, é o tipo de compra mais comum. Trata-se de venda realizada diretamente para o consumidor final. Através do B2C, né, a empresa ela tem a oportunidade de aumentar as suas vendas para o varejo e estabelecer um relacionamento entre a marca e o consumidor, visando uma fidelização do cliente. Então, um exemplo disso seria empresas que fabricam cosmético e faz venda direta ao consumidor. Seria o que? A Natura, a Mary Kay, o Boticário, essas tipos de empresa fazem vendas eletronicamente diretamente ao consumidor, assim como elas também têm o comércio físico, né? Mas o comércio eletrônico deles é um tipo de comércio B2C. O comércio eletrônico C2B, que é consumidor ao negócio, ele é um tipo menos conhecido e menos mencionado, tá? Então, os clientes ali, eles anunciam sua necessidade e as empresas concorrem para fornecer.
Então, é consumidor a empresa, consumidor a negócio. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de transação diariamente, sem nem saber. Então, ela acontece quando o consumidor ele cria determinado valor e a empresa adquire esse valor. Então, um exemplo seria quando alguém escreve uma avaliação online sobre algum produto e a empresa toma essa avaliação para si. Então, é uma forma de C2B, tá? Então, assim, ela anuncia a sua necessidade, né? E vai em busca de construir o que em cima disso, desse valor? Ideias e até mesmo melhorias para o produto. Então, isso é muito comum acontecer em blogs, fóruns, né? Quando se trata de comércio eletrônico, qualquer um pode ser consumidor ou vendedor, tá? No comércio C2C, que é o tipo de comércio que ocorre entre consumidor e pessoa física, e a exemplo de leilões, onde uma pessoa física oferta determinado bem e o adquirente igualmente é um consumidor pessoa física, tá? Então, ele possibilita a compra e venda de consumidor para consumidor. Então, havendo diversos exemplos recentes de sites deste tipo, como os sites de anúncios gratuitos e os sites que oferecem oportunidades de negociação entre as pessoas comuns, que não são representadas por intermédios de empresas. Então, o site que disponibiliza esta forma de comercialização eletrônica, geralmente ele fica com uma parte da renda circulada por meio desta contratação, como uma forma de custear os serviços fornecidos e também lucrar, claro, né? Exemplos disso são os brinquedos, artesanatos, os leilões, certo? O governo, ele também utiliza o comércio eletrônico, né? Nesse caso, o governo ele oferece serviços do governo para o cidadão, né? Então, trata-se de uma relação comercial pela internet entre o governo federal, estadual ou municipal e os contribuintes. Então, seu principal objetivo é, por meio de portais informativos, levar ao cidadão o conhecimento, informação e prestação de serviços diversos. Alguns exemplos são a prestação de contas do governo com o cidadão. Então, os portais de transparência, pagamentos de impostos, tarifas públicas, multas, informações sobre programas assistenciais. É um comércio eletrônico do governo e é chamado de G2C. E a gente tem também o comércio eletrônico do governo ainda, chamado de G2B, que são negócios entre governo e pessoa jurídica, como no exemplo das compras governamentais em particular, as realizadas por meio de licitação ou tomadas de preço. Então, são os famosos pregões, tá? Eles determinado com comércio eletrônico G2B. Então, assim, o governo ele contrata uma empresa para poder prestar serviço para ele. Isso é feito de forma eletronicamente, tá? E nesse caso, a gente tem aqui uma tabelinha aonde demonstra os tipos de comércio. Seria um resuminho. Então, aqui eu tenho fornecedor pessoa jurídica e fornecedor pessoa física. Então, no fornecedor pessoa jurídica, eu tenho pessoa jurídica B2B e G2B, certo? Que é o governo aqui das licitações, e o B2B, que é aquelas empresas que só vendem para pessoas jurídicas. Aqui eu tenho pessoa física, né? Que a pessoa jurídica, ela vende para B2C e para G2C, que aqui no caso, no G2C são os cidadãos, e aqui são aquelas pessoas que fazem artesanatos, os leilões, certo? Aqui eu tenho pessoa física, que ela vende para C2B e para C2C, né? O C2B seria consumidor ao negócio, né? Consumidor ou vendedor. Aqui você pode ser qualquer um. E aqui no C2C é aqueles sites que possibilita a compra e venda de consumidor para consumidor, né? Ó, consumer para consumer. Então, a tabelinha é só para dar uma esclarecida aí no contexto da aula.
Então, aí a gente tem um exemplo prático também, né? A gente tem um exemplo do seu Manuel. Ele tem uma padaria no bairro e ele precisa comprar material de limpeza, que é usado, né, para limpar a padaria, para deixar tudo brilhando. Ele precisa da farinha, do açúcar, que serão usados para fazer os pães, os doces e os bolos da padaria, e ele também precisa comprar café, bolacha e até mesmo saco de açúcar que serão vendidos para os clientes que vão até a padaria comprar o pão, né? E aí acabam levando uma outra coisa a mais. Então, só neste pequeno exemplo, a gente pode ver que nosso amigo, o seu Manuel, ele pode fazer ressuprimento de estoque, né? Compra de matéria-prima para sua cadeia produtiva e produtos para manutenção, reparo e operações, aí numa tradução livre, tá? MRO. E tudo pode ser comprado em portais B2B, tanto de grandes quanto de pequenos fornecedores. Não que o seu Manuel ele saiba de todos esses conceitos aí das siglas, né? E ele, às vezes, pode ser que também não entenda um pouco de tecnologia, né? Ele apenas faz compras online para sua padaria, sem ao menos entender esses termos técnicos, tá? Aqui a gente fala sobre serviços logísticos no comércio eletrônico, tá? Então, assim, a logística do varejo virtual, ele possui características únicas e muitas características, tá? Vamos falar de algumas delas. Então, a loja, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não fecha, não tem horário de almoço, como a loja física. A loja virtual, ela oferece um rico conjunto de informações que envolvem a localização, identificação do produto, comentários de outros consumidores, informações sobre preço e frete, tempo de entrega, tá? Então, ela vai oferecer esse conjunto de informações, é um rico conjunto de informações, né? O ciclo de tempo para entrega de produtos e serviços é menor. Então, a divulgação estratégica para a visibilidade da loja virtual. Então, esses custos de comunicação podem ser menores e a eliminação de intermediários do canal de distribuição. Ela mesma faz o seu marketing, tá? O tempo de exposição da marca é aumentado. Na loja, no comércio físico, né, na loja física, a gente sabe que hoje você vai lá, tem a sandália da moda lá de tal jeito. Daqui 2, 3 semanas você volta, essa sandália já não está mais lá. Na loja virtual, esse produto ele pode ficar exposto por mais tempo, 30, 40, 60 dias, às vezes até um ano, depende do produto. Tá? E aqui a gente tem as etapas de vendas no comércio eletrônico. Então, essas etapas de vendas do comércio eletrônico é feito pelos setores da logística, desde a preparação até a entrega do produto, tá? Então, ali na preparação do pedido, o comprador ele precisa localizar e identificar a mercadoria. Então, vai obter as informações necessárias para tomar a decisão do que vai ser comprado. Vai ser autorizada a transação financeira e transmissão do pedido para o site, né? Então, isso aí vai ter uma pessoa lá por trás também, no setor da preparação do pedido do mercado eletrônico, responsável para fazer essas autorizações aí. Depois vem o processamento do pedido. Então, a partir do pedido efetuado pelo cliente, cabe ao site e às outras entidades envolvidas nesse processo, como as administradoras de cartão de crédito, empresas antifraudes, vão analisar os dados, vai processar e vai validar o pedido. O pedido validado e sem risco de fraude segue para o financeiro. Aí passa para a terceira etapa, que é a confirmação do pedido. Então, implica na confirmação da transação financeira, separação da mercadoria ou da sua encomenda junto ao fornecedor, né, embalagem, emissão do documento fiscal e entrega ao transportador. O tempo de entrega é contado a partir desse momento. Na entrega, no setor da entrega, corresponde ao envio da mercadoria ao destinatário. Pode ser oferecida ao comprador a possibilidade de rastreamento das mercadorias após a entrega delas ao transportador. Então,
Embora algumas empresas de grande porte possam preferir a adoção de um sistema próprio de entregas para as compras realizadas através do comércio eletrônico, a grande maioria tende a utilizar serviços logísticos de terceiros. São normalmente representados por empresas de entrega rápida e transportadoras de carga fracionada. Então, um exemplo é a Gazin. A Gazin ela terceiriza essa parte da entrega. Ela não tem a responsabilidade ela não tem dentro dela um setor de entrega próprio, ela tem um terceirizado, e esse terceirizado, ele contrata os montadores de móveis, os outros entregadores, e ele abre uma empresa para servir a Gazin, certo? Aqui a gente fala sobre os benefícios do comércio eletrônico, são muitos, vamos falar de alguns deles. Então a gente tem a possibilidade de atingir um número muito grande de clientes em qualquer parte do mundo. Então, os canais de distribuição são reduzidos devido à eliminação de intermediários, permitindo assim a venda direta. Os custos relativos a estoque e despesa administrativa podem ser reduzidos também, bem como o custo relativo à criação, ao processamento, distribuição, armazenamento e recuperação de informações podem ser reduzidos em até 90%. Então, o relacionamento com os clientes é facilitado pela comunicação interativa, pessoa a pessoa, conseguindo um baixo custo de comunicação também. E aqui a gente encerra a nossa aula, né? E vamos deixar aqui as considerações finais. Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia, da informação, tem modificado drasticamente as relações entre as pessoas, entre instituições e entre as pessoas e as instituições. Então, isso tem transformado o mundo e a forma que vivemos. Então, se alguém há 50 anos atrás mencionasse a ideia que as pessoas no futuro teriam um computador na palma da mão, seria considerado um insano, um doido, né? Então, assim, nessa época não seria imaginável nem mesmo que as pessoas no futuro teriam um ou mais aparelhos de telefone e poderiam andar com eles no bolso. Então, o sucesso do comércio eletrônico tem relação direta com o desenvolvimento tecnológico e com as facilidades para aquisição de quaisquer produtos, sendo os modais logísticos, né, os setores logísticos, o desenvolvimento tecnológico e o nível de segurança fundamentais para que se garanta a entrega dos produtos nos prazos marcados com segurança e garantia de qualidade. Vou ficando por aqui, aguardo vocês para tirarem as dúvidas. Obrigado e boa noite.